Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje o assunto do programa é eleições e eleições em Santo André. E para esse programa trouxemos mais um candidato aqui da cidade, que é Nilson Bonomi, do PMDB. Nilson Bonomi, obrigado por ter vindo aqui na redação do jornal Repórter Diário para discutir suas ações, seu plano de governo, caso eleito prefeito em Santo André. Eu é que agradeço, Ayrton, ao Repórter Diário, a todos os internautas e vamos tentar esclarecer aí o melhor possível para a população, para os eleitores da cidade de Santo André, o que nós pretendemos fazer na cidade de Santo André, se eleitos formos prefeito da cidade. Ok, Nilson, você já poderia dizer para o nosso internauta, caso eleito prefeito, quais são as suas primeiras medidas e ações na cidade? Ayrton, sem dúvida nenhuma, as primeiras ações que tem que acontecer na cidade é a preocupação com a saúde. A área da saúde hoje na cidade de Santo André está precária, né? Eu fui secretário de saúde durante 8 meses. Ao tempo que estive à frente da secretaria, nós fomos buscar as ambulâncias do SAMU, que o governo federal nos mandou, que já estava lá há muito tempo. Tiramos do papel a construção de 3 UPAs, que é a dos Jardim Santo André, Tamarutaca e Centro. Iniciamos a construção do hospital do Vila Luzita, né? E tinha mais 2 UPAs para ser construída no segundo subdistrito, que era no Jardim Rina, né? E no Bangu, que o Bangu também a intenção era fazer com que o PA do Bangu, né, o pronto atendimento do Bangu, passasse a ser um hospital, né? E aí para isso nós teríamos uma unidade de pronto atendimento 24 horas ao lado, né? E o hospital para atender a região do segundo subdistrito. Então a sua bandeira principal é a saúde? Sem dúvida nenhuma, é gritante hoje. Nós trabalhamos sobre diagnósticos, né? Pesquisa, né? E hoje na cidade de Santo André, em primeiro lugar, nós temos que se preocupar com a saúde. O outro item que é gritante na cidade também é a segurança. A segurança da cidade de Santo André está bastante preocupando a população. E nós, como prefeito, sem dúvida nenhuma, faremos uma grande ação. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, né? Comprar novas viaturas, equipamentos para a Guarda Municipal, fazer a interlocução da Guarda Municipal junto com a PM, junto com a Polícia Civil, porque isso faz com que o beneficiado seja o munícipe de Santo André, a cidade de Santo André, enfim, isso é uma preocupação que tem que ser iniciada pelo prefeito municipal junto com os outros órgãos competentes. Ok, Nilson. Uma das diferenças que tem na cidade é a questão das ações na periferia, né? Geralmente a periferia tem as suas particularidades porque a ação pública acaba não tendo uma atuação tão eficiente. O que a periferia pode contar com Nilson Bonomi? Então, as comunidades mais afastadas do centro, por exemplo, nós estamos visitando a cidade inteira. Nós estamos visitando lugares que é difícil até para chegar, né? Por exemplo, no Jardim Irene, nós fomos fazer uma visita. As pessoas, para ir para suas casas, elas têm que passar por pontes que estão quase caindo, né? Tem o Clube de Campo, por exemplo, até hoje, nós estamos numa metrópole muito grande, é o 5º orçamento do Estado, né? E no Clube de Campo ainda não tem água ligada, não tem água encanada, né? Então essa é uma das preocupações que nós temos também. Ou seja, a inclusão social. Nós temos que estar nas comunidades mais afastadas do centro, levando, né, atividades esportivas, escolas de computação, enfim, nós temos que estar presente, a prefeitura tem que estar presente nessas comunidades, para que a população tenha atividades esportivas, atividades físicas, né, e as crianças tenham uma atribuição para que você possa fazer o futuro da nação, o futuro da nossa cidade com dignidade. Na periferia, um dos maiores pedidos é a questão da regularização fundiária, que é a posse do imóvel, do terreno, e a questão de ter sua casa através de um programa habitacional. Qual é a sua projeção em relação
a novas casas populares na cidade? Então, no meu plano de governo, inclusive, eu estou citando isso, né? Nós temos que fazer reurbanização em algumas áreas. Temos que fazer a regularização. E isso está no meu plano de governo, né? E, sem dúvida nenhuma, fazer uma interlocução com o governo federal, com o governo estadual, para que nós possamos acabar com o déficit habitacional na cidade, com pessoas em condições subhumanas, né? Então, sem dúvida nenhuma, no nosso governo, em 4 anos, nós pretendemos construir 6.000 novas casas para a população que estão nessas condições como nós citamos há pouco. E da onde vêm esses recursos? Do governo estadual, do governo federal e o municipal. Se tiver gestão no governo municipal, no dinheiro municipal, o governo municipal pode fazer, né, ações que contemplem essa necessidade. E quais são as áreas que têm mais carência de ser retirada em áreas de risco da cidade? Olha, nós temos bastante áreas com risco, né? Jardim Santo André, né? Ali no Jardim Irene, nós temos várias áreas no Clube de Campo, nós temos várias áreas na cidade. E essa é uma preocupação que o administrador, o prefeito, o secretário, né? Ele só tem conhecimento dessas condições quando ele vai lá, né? E eu, quando eu fui secretário aqui, eu era secretário de ir para a rua, de saber o que realmente era a necessidade da cidade. E agora, candidato a prefeito, eu descobri que eu não sabia nada. Você andou mais? Andei muito mais, eu estou andando muito mais, né? Por exemplo, no Jardim Irene, as casas da pessoa, Ayrton, tá dentro do rio, tá dentro do rio. E aí o que acontece? Nós vamos esperar dezembro, janeiro e fevereiro, quando as chuvas vêm e enchem os rios, enchem a cidade, e aí fica todo mundo desesperado. Por quê? Porque o barraco pode ir embora, a casa pode cair, a água vai encher as casas. Enfim, tem que ter ação preventiva e rápida. Porque todos os anos nós temos o problema da chuva. Claro. Não é isso? Então tem algumas ações e não adianta a gente dizer... Não é da casa, às vezes é fazer com que a pessoa não ocupe aquele espaço. Exato, exato. Agora, o que nós não podemos aqui é dizer que não tem condições de resolver o problema. Não é fácil de resolver. Não adianta vir aqui prometer o mundo, né, para ser prefeito da cidade e depois não cumprir. Não adianta. Mas fazer 6.000 unidades é possível. É possível, é possível, é possível. Nós temos grandes projetos. Qual é o déficit de habitação na cidade? 20.000 aproximadamente. Quer dizer, uma boa parte pode ser solucionada. Sem problema. Em 4 anos, sem dúvida nenhuma. Em 4 anos. Em 4 anos, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que tem aí, né, os projetos do governo estadual, do governo federal, né? Mas a porta do governo federal, a porta do governo estadual está lá. O administrador municipal tem que ir lá e bater na porta, tem que levar projeto, tem que trazer recurso. Eu tenho o benefício do vice-presidente da República ser do meu partido. Com certeza eu vou procurá-lo. Eu sendo prefeito, eu vou procurá-lo. Agora, o governador de São Paulo, ele foi eleito por um número maior de eleitores, não é isso? Do que o outro candidato. Ele foi eleito governador do estado de São Paulo. Ele não foi eleito governador do partido dele. Tá certo? Então ele tem que governar o estado de São Paulo. Ele tem que atender todas as cidades. Muito mais uma cidade como Santo André. Você quer dizer, né, Nilson, que a cidade está carente de projetos, independentemente da habitação? Sem dúvida. Eu acho que nós podemos ter muito mais. Nós podemos apresentar muito mais projetos para a cidade de Santo André, no governo estadual, no governo federal e na gestão municipal. Nós temos como fazer as contrapartidas, por exemplo. Porque todo recurso que vem do governo federal e do governo estadual, a prefeitura tem que entrar com uma parte, né? E às vezes acaba se perdendo o recurso do governo estadual. Do governo federal não é por falta de projeto, é por não aplicar a parte que é da prefeitura, né? E por que às vezes não aplica a contrapartida? Porque não tem. Não tem projeto. Porque não tem a contrapartida. Ah, a contrapartida. Às vezes o projeto tem, apresenta o projeto. Só que todo recurso que vem do governo federal e do governo estadual, o município tem que entrar com uma contrapartida. Que às vezes é de 10%, às vezes é de 20%. Né? E aí o município às vezes não tem esse recurso, acaba perdendo, né, 80%, 90% de recurso que viria de órgãos estaduais e federais.
Ok, Nilson, até para que a gente possa contemplar outros assuntos, eu vou passar para uma outra etapa. Por exemplo, a educação, o atual prefeito, Aïdan Ravin, ele disse que a principal bandeira dele é a educação, diz que investiu em creches. Você participou do governo Aïdan e com certeza tem informações privilegiadas. A educação avançou na cidade? Qual vai ser a sua diferença de administrar a educação em relação ao Aïdan Ravin? Sem dúvida nenhuma, avançou. Avançou. A gestão na área da educação, na Secretaria de Educação, quero aqui que nós não podemos fazer política com o fígado, nós temos que fazer a realidade. Nós temos que falar a realidade, tá certo? A Secretaria de Educação, a Cleide Buchicho, foi uma excelente secretária. Ela tem uma competência extraordinária para ser secretária. Fiquei feliz agora pelos meios de comunicação, fiquei sabendo que ela retornou a ser secretária, né, do governo que aí está. E tenho certeza que a Secretaria de Educação está em boas mãos. Mas nós podemos, né, sem dúvida nenhuma, crescer muito mais. Quando eu estava secretário, eu fui secretário de Finanças, Gabinete e Saúde, né? A Secretaria de Gabinete é uma secretaria que representa o prefeito, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, que eu não sei mais, né? Quando eu me desliguei do governo, não sei se deram continuidade, mas a informação que eu tenho aqui não, de 15 em 15 dias, por exemplo, nós tínhamos reuniões com todos os secretários. Todos os secretários. E eu tinha, né, um caderno que eu anotava o que nós tínhamos que fazer. O que nós secretários, porque eu me incluía. Claro. Eu, embora secretário de gabinete, eu também era secretário de saúde, secretário de finanças, né? Então eu tinha algumas atribuições a fazer também. E quando passava-se 15 dias, a cobrança era para os secretários, porém o esclarecimento também era para os secretários, né? E isso fazia com que as secretarias tinham uma agilidade muito maior, né? Às vezes o prefeito nem participava da reunião, eu conduzia a reunião do início ao fim, junto com a vice-prefeita, que era secretária de governo, né? Então, isso fazia com que a Secretaria, né, de Educação andasse mais rápido. A secretária de Educação, todas as vezes que me encontra, inclusive, né, me agradece pelo companheirismo, pela forma que nós se tratávamos, né? Ela me pedia para fazer alguma determinada ação, e eu dizia, eu vou ver o que é possível fazer, ou imediatamente eu diria, eu vou fazer. Nilson, pelo seu discurso, quer dizer que você, como prefeito, também vai ser um gestor direto em todas as secretarias, é isso? Essa é a sua maneira de gerir uma cidade? Olha, eu acho que nós temos que ter pessoas técnicas, tá certo? Mas nós temos que ter acompanhamento. Nós temos que estar presente junto com os secretários, né? Tem secretário, por exemplo, que hoje me diz que o prefeito não recebe ele há 6 meses. Não é assim que se faz gestão numa cidade. Até porque, eu sendo prefeito, eu quero saber o que o meu secretário vai trazer de problema que a cidade tem, ou que o munícipe tem, né? E tem coisas que não tem tempo para resolver, tem que ser imediato. Nós citamos agora, por exemplo, as enchentes, as condições subhumanas, não é isso? Tem ações que tem que ter a mão do prefeito. Porque se o prefeito precisar falar com o governador, não é a mesma coisa que o secretário falar com o governador, tá certo? Então, eu acho que nós temos que ter pessoas competentes à frente das secretarias, mas nós temos que ter, sim, um acompanhamento de, no mínimo, 15 dias do que está acontecendo na cidade. Ok. Nilson, você falou um pouquinho de periferia. Eu queria que você relatasse para o nosso internauta quais são as obras prioritárias para o centro de Santo André. E a gente tem algumas obras que foram prometidas pelo atual prefeito e que não foram concluídas. Por exemplo, o Cine Teatro Carlos Gomes, o Poupa Tempo de Serviços, a cobertura da Oliveira Lima, entre outras ações. Quais são as suas prioridades se você vai concluir essas obras? Então, a Oliveira Lima, por exemplo. A Oliveira Lima é um espaço que já deveria ter sido coberto, né? Porque o que acontece hoje?
Os shoppings já não tem mais a mesma segurança que tinha antigamente. Nós estamos assistindo, não é isso? E o comércio da Oliveira Lima, que é tradicional de Santo André? Nós temos que valorizar. Nós não podemos deixar. Grandes empresas já foram embora, indústrias já foram embora. Agora nós vamos espantar o comércio? Não pode. Nós temos que valorizar. O poupa-tempo convencional, poupa-tempo de documento, né? Eu estava à frente da Secretaria de Finanças quando comprou o terreno do poupa-tempo. Que é onde era a Ródia. A Ródia. O terreno do poupa-tempo não tem problema nenhum, nunca teve problema nenhum. E qual é o problema? Só foi depositado o valor em juízo para ter mais segurança na compra. Mas a Ródia apresentou laudo dizendo que aquele terreno não tinha nenhum problema. Você entendeu? O que faltou? Faltou ação. Porque quem constrói o poupa-tempo é o governo do estado. E essa promessa do governador foi feita quando eu estava junto com o prefeito, né? Agora, será que foram atrás do governador para falar, olha, agora o problema era o terreno, está resolvido, já foi comprado o terreno, está aí o terreno? Será que foram? O polo tecnológico, né? Polo tecnológico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu aqui não posso, viu, Herto? São coisas que acontecem dentro da administração que a gente acaba sabendo na hora que vai defender a tese, né? Eu era o articulador do governo, eu era o articulador com a Câmara Municipal. Quando eu fui defender o polo tecnológico na Câmara Municipal junto aos vereadores, nós temos que explicar o que realmente vai ser construído e em que área vai ser construído, não é isso? Então, o que eu fiz? Chamei o secretário. O senhor está dizendo que está faltando articulação do governo, é isso? Então. Tanto no polo tecnológico como no poupa-tempo de serviço? O poupa-tempo de serviço, poupa-tempo convencional, estou dizendo que está faltando articulação com o governo do estado. Agora, o polo tecnológico, eu estou dizendo que o que nós temos quando nós vamos apresentar um projeto da magnitude que é o polo tecnológico, nós temos que ter fundamentações para falar, porque vai passar pela votação dos vereadores, vai mexer na lei orgânica do município, tá certo? Então nós temos que apresentar um documento, um projeto que vai atender às necessidades da cidade. E nós um dia fomos defender essa votação e não tínhamos conhecimento do que ia ser construído lá e nem de que área seria utilizado. Você entendeu? Então aí, nós não podemos aqui culpar os vereadores de que não aprovaram. Não podemos fazer isso. A verdade tem que ser dita. O que é? Qual é a área que vai ser utilizada para o polo tecnológico? Né? Porque quiseram até mudar e mandar para Paranapiacaba. Mas para Paranapiacaba, será que aprova? Então, nesse caso, faltou articulação de um representante do governo na Câmara. Não, eu acho que faltou uma definição, né, melhor do projeto e da onde seria instalado o projeto. Essa é a minha opinião. Tá ok. Em relação ao Cine Teatro Carlos Gomes, qual é a sua solução para esse caso? Se conclui a obra como está no projeto apresentado pela Prefeitura? Então, o Cine Teatro Carlos Gomes, eu até participei, inclusive, da discussão para começar a restauração, que isso é uma marca da cidade. Né? O Cine Teatro Carlos Gomes é tombado, é restaurar, não é reformar. Existe uma diferença muito grande. Paranapiacaba, por exemplo, não se reforma nada, se restaura tudo. Certo. Né? Agora, eu acho que tem que ser feito a restauração do Cine Carlos Gomes, tá certo? E não a reforma do Cine Carlos Gomes. Se foi mudado o projeto do que era para o que está sendo feito, eu não concordo. Eu acho que tem que ser o projeto original, restauração original do que era. Quando estava no seu comando, era restauração? Restauração. Junto com o secretário, que era o Edson Salvo Melo, nós discutimos várias vezes sobre esse assunto, que era para restaurar o Cine Carlos Gomes. Nilson, eu vou até falar voltar uma questão inicial que você falou da questão da saúde, das UPAs, já que você foi um secretário de saúde e acompanhou todo esse processo, o que está faltando para instalar de forma mais célere as UPAs na cidade? Então, as UPAs, essas 3 que eu citei há pouco, uma ainda falta inaugurar,
né? 2 já foram inauguradas, uma falta inaugurar. O Hospital do Vila Luzita, a construção do Hospital do Vila Luzita, por exemplo, é uma coisa que o governo não tem culpa dele estar atrasado. Por quê? As chuvas atrapalharam, né? E também, na sequência, quando estava sendo feita a fundação, caiu um muro, né? Isso não é culpa do governo. Imprevistos acontecem. Mas as UPAs já estavam aí, né? Desde 2008. Desde 2008. E só saiu do papel quando eu fui ser secretário. Eu estou dizendo que teve um companheiro meu, um parceiro meu, que é o Arnaldo, que foi secretário de saúde e não tirou do papel. Eu fui lá e tirei do papel e comecei a obra. E ia fazer as outras UPAs. Comecei a reforma das unidades de saúde. Foi interrompida, agora voltou, né? Então o que acontece? Nós tínhamos ambulância no interior de São Paulo que não ia buscar. Eu, como secretário de saúde, fui buscar e trouxe inclusive o ministro Alexandre Padilha para lançar a pedra fundamental da UPA do Jardim Santo André e inaugurar essas 9 ambulâncias. Tá, mas por que as UPAs não andam na cidade? É falta de verba, falta de gerência, o que é? Então, eu acho que falta pulso, eu acho que falta determinação, eu acho que falta coragem de fazer. Nós precisamos acelerar. É por isso que o slogan da minha campanha é esse: Santo André tem pressa, acelera com bom nome. É por isso que nós queremos fazer. Entendeu? Nós queremos tirar do papel que está parado. Queremos fazer com que aconteça realmente, né? Então, ações que precisa ter vontade, precisa ter coragem, precisa ter determinação, ter pulso para fazer. E isso ao longo do tempo que eu fiquei na Prefeitura de Santo André, graças a Deus eu fui muito vitorioso em todas as ações que eu iniciei. Outro assunto também, Nilson, que há vários governos se fala, mas nunca foi implantado aqui na cidade, que é o bilhete único. No seu governo, finalmente essa ação vai ser colocada em prática? E quais são as suas ideias para o transporte público? Ayrton, você tocou num assunto muito importante. Por exemplo, eu fui há 2 sábados atrás, eu fui lá no bairro Represa. Peguei o ônibus e fui até o terminal do Vila Luzita. Eu fiquei esperando o ônibus lá meia hora. Lá na Represa, meia hora. Peguei o ônibus vazio. Vazio. Quando nós estávamos chegando perto do terminal do Vila Luzita, o ônibus já estava cheio e não dava mais para sentar. Sábado, 2 horas da tarde. Tá certo? Desci do ônibus, porque é obrigado a descer do ônibus. No terminal você fazer a baldeação e pegar um outro ônibus para vir para o centro. Demorou mais meia hora. Quer dizer, nós perdemos 1 hora esperando o ônibus, depois mais 1 hora para fazer a baldeação. Peguei uma fila imensa e o ônibus cheio, não dava para sentar. Nós estamos falando de sábado, 2 horas da tarde. Agora isso, 4 horas da manhã, faz uma diferença muito grande. Para o cidadão que sai da sua casa, ele vai perder 1 hora para chegar até no centro, fora o percurso. Fora o tempo que ele está dentro do ônibus. E à tarde, a mesma coisa, quando ele vai retornar. Qual que foi o mecanismo e os estudos que nós fizemos? Acabar com o terminal do Vila Luzita. Fazer do terminal do Vila Luzita uma subprefeitura, que vai cuidar da Vila Luzita, que é uma área muito grande, e de Paranapiacaba e Parque Andreense. Tá certo? E fazer corredor exclusivo de ônibus. Para quê? Para que o ônibus tenha uma rapidez muito maior e aumentar o número da frota. Não vai ter mais baldeação. Não vai ter mais baldeação. O ônibus vai sair do bairro direto para o centro, né? Um número muito maior, nós vamos aumentar em 15% o número de ônibus na cidade, né? Para que o cidadão entre no ônibus e chegue mais rápido ao seu destino, ou seja, ao centro. Com o quê? Com a comodidade dele pegar o ônibus e ir sentado. Porque o que acontece? São coisas simples, mas que mudam muito na saúde nossa. Por exemplo, a pessoa quando pega o ônibus na Represa até o centro, ele demora no mínimo 40 minutos, se vier direto. Isso de manhã, a pessoa vem tirando um cochilo, ele vem dormindo dentro do ônibus, descansa mais um pouco. É diferente dele pegar o ônibus 4 horas da manhã,
descer do ônibus no frio, ficar mais um tempo dentro do ônibus para chegar para pegar o trem ou para ir para o seu local de trabalho. Então, no transporte, o senhor vai implantar o bilhete único, corredores exclusivos, e vai acabar com a baldeação. Acabar com a baldeação e aumentar a frota em 15%. E transformar o terminal da Vila Luzita numa subprefeitura. É isso. Ok. Outro assunto também que tem se falado muito, Bonomi, nos últimos meses, nos últimos anos, é a questão do SEMASA. Né? Teve um escândalo no SEMASA sobre a venda de licença ambiental, entrou o Ministério Público, entrou a CPI na Câmara, a Polícia Civil está investigando. Eu queria, já que você participou do governo e com certeza em algum momento chegou um pedido de licença ambiental na sua mesa, eu queria saber como que você viu esse caso e o que é que tem que se fazer no SEMASA para ser mais transparente uma licença ambiental, caso uma empresa venha aqui e queira se instalar. Ayrton, a verdade é uma só. Realmente teve aí os escândalos do SEMASA, né? Tem a Polícia Civil, o Ministério Público, a Câmara Municipal fez uma CPI, né? Mas eu acho que num primeiro momento eu não fazia parte do SEMASA. Eu era secretário de gabinete de Finanças e de Saúde. Certo. Né? Por exemplo, alguns projetos muito grandes da cidade passam pelo gabinete. E aí a licença faz parte de se instalar uma empresa na cidade, não é? Então, a licença passa por os empreendedores, para os empresários, passa pelo SEMASA e passa pelo DCURB, que é a Secretaria de Habitação, né? Então, o desenvolvimento da cidade passa pela Secretaria de Habitação. Mas quando é um empreendimento muito grande, né? Por exemplo, aqui na Avenida Industrial, que a empresa Odebrecht queria fazer, ou que está em trâmite de fazer, a construção de 1.800 apartamentos, assim como o shopping da Brookfield, ali no Espaço Pirelli, aí é uma discussão que passa pelo prefeito. O prefeito, né, os empresários que apresentar para o prefeito o que vai ser construído, qual a contrapartida que esse empreendimento vai trazer para o município. O impacto do trânsito, da água, do esgoto. Uma série de coisas, né? Claro. Por exemplo, lá na Brookfield, eles iam construir 6 torres residenciais e o shopping. Né? Eu participei da reunião e disse às pessoas, o prefeito inclusive estava na sala, se não haveria a possibilidade de construir 1 ou 2 torres comercial. Porque senão Santo André vai virar uma cidade dormitória. Nós temos que ter comércio, nós temos que ter empresa, nós temos que ter indústria aqui na cidade. E eles acharam interessante a minha fala e lá vai se construir um shopping que vai gerar 6.000 empregos, né? E mais 2 torres comercial e 4 residencial. Assim como na industrial, nós queríamos que tivesse, né, além da ampliação do shopping que está acontecendo, construção, né, de torres comerciais. Assim como aqui, onde está instalado hoje o Repórter Diário, nós temos que ter empresa geradora de emprego, né? Nós temos que ter indústria, nós temos que ter comércio. Então eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser discutido. Quando é um projeto de um impacto muito grande, tem que ser discutido sim no gabinete do prefeito. Agora, a desburocratização é essencial. Tem muita burocracia no SEMASA, mas não é só no SEMASA, é no trânsito, né? Tem coisas que nós temos que ser prático. Quando eu estava à frente do governo, eu sempre fui muito prático. Olha, nós temos que ter a resposta para o empreendedor no máximo em 30 dias. No sábado agora eu fui fazer uma caminhada aqui na Carijós, me deparei com um empresário, ele falou, Bonomi, faz 3 anos e 1 mês que o meu processo está dentro do SEMASA e não sai. Então o que acontece? Se for um investimento comercial, já caiu por terra, o cara vai para outra cidade, ele não pode esperar todo o tempo desse para uma liberação. Nilson, você prefeito, você vai criar alguma situação para que o empresário se sinta
protegido para que o negócio dele, que vai ser, enfim, ele vai investir em algo na cidade para trazer, lógico que lucro para o empreendimento dele, sim, mas ao mesmo tempo você, como gestor, você tem que pedir algumas contrapartidas e também vai ajudá-lo a concluir esse processo, mas não vai burlar a lei. De maneira nenhuma, não pode. Então o senhor vai dizer para ele que tem que seguir determinadas regras para ser contemplado com a licença. Claro. Isso deve ser a regra normal. É a básica, né? O que está acontecendo no SEMASA é que se vendeu licença, sendo que a pessoa não poderia fazer. É isso que a gente se conclui na primeira vista do processo, né? Eu não tenho ainda conhecimento de como foi a conclusão do processo do SEMASA. Eu não tenho conhecimento ainda não, né? Agora, segurança sem dúvida nenhuma. Você tem que fazer benefício para quem vai investir na cidade, né? Eu tenho alguns projetos que nós queremos implantar na área da saúde principalmente. Por exemplo, hoje o ISS que se paga aqui dos hospitais são 4%. Tá. A maioria das outras cidades é 2%. Qual que é? Nós vamos abrir mão? Renúncia de receita é crime. A lei de responsabilidade fiscal não deixa que isso aconteça, tá certo? Mas nós podemos fazer algumas ações, por exemplo, hoje um exame na cidade de Santo André está demorando de 6 meses a 1 ano. E às vezes a pessoa tem lá o equipamento parado que eu digo, é assim, ele tem lá o hospital privado, estou dizendo. Uhum. Ele tem lá o equipamento para atender o seu público, o seu conveniado, né? E o equipamento fica ligado 24 horas por dia e ele não tem uma demanda, assim como tem o municipal. Nós podemos permutar. Ao invés do ITBI ser 4%, ser 2%, que é o que é em todas as cidades, e 2% ele dá em troca de serviço para a comunidade. E nós fazemos o agendamento para a população utilizar. Não só com exames, como com cirurgia, né? Como clínicas. Esses 2% que está além, para diminuir o tempo de espera do munícipe na área da saúde. Eu estou citando mas nós temos que fazer um projeto coletivo, nós temos que se preocupar com várias ações para beneficiar o comerciante, o empresário e o industrial da cidade. O gestor tem que ver oportunidades e fazer com que o empresário participe em conjunto com a municipalidade. Sem dúvida nenhuma, porque se você tiver uma demanda maior, você não cai a receita do município. E você gera emprego, tá certo? Você gera o crescimento da cidade. Tem algumas ações que não são fáceis de fazer, mas que tem que ser feita, tem que acontecer. E é esse daí, isso chama desenvolvimento econômico. Tá ok. Nilson, até para voltar na pergunta inicial em relação ao SEMASA, qual é a sua intervenção em relação ao SEMASA? E principalmente a questão da dívida. Qual vai ser a sua resolução sobre isso? Olha, o SEMASA, ele tem uma dívida que vem se arrolando aí há muito tempo, né? Há muito tempo tem uma dívida grande, inclusive. Uhum. Assim como tinha os precatórios. Eu comecei a pagar os precatórios antes da PEC 62. Certo. Né? As pessoas que tinham, os precatorianos não tinham nem diálogo com as administrações anteriores. Nós começamos diálogo. Logo depois, graças a Deus, veio a PEC 62. Mesmo assim, obrigava o município a pagar 1,5, nós começamos a pagar 2. Depois passou para 3, nós passamos a pagar 3,5 ou 3,75, não me lembro agora. Mas enfim, é a preocupação. E o SEMASA, sem dúvida nenhuma, tem que se sentar e ver qual é o melhor mecanismo, estudo, né? Fazer um diagnóstico, fazer uma auditoria no SEMASA, para que veja qual é o melhor caminho para se administrar aquela autarquia. Você não passaria o SEMASA para a Sabesp? Num primeiro momento, não. É solucionar a dívida. É resolver o problema. Okay. Eu acho que se ela já está se arrolando há muito tempo, que fique a dívida por mais um tempo, mas que se pague e continue sendo um patrimônio da cidade de Santo André. Ok. Outro assunto que também está ligado ao SEMASA, Nilson, é a questão do aterro, né? E a questão de um projeto de uma construção de uma usina de incineração de lixo. Você tem uma solução para aumentar a capacidade do aterro e se é realmente necessária a construção de uma usina e se você está no seu plano de governo essa construção? Muito importante também. Isso é muito bom a gente esclarecer. Eu fui uma pessoa que briguei muito para a gente abrir o nosso aterro.
Hoje nós estamos gastando 24 milhões por ano. Fora a coleta, fora todo o trabalho. Eu estou falando para destinar o lixo. É uma média de 1.800.000, 1,5 milhão por mês, né? Que está indo para um aterro particular. Que eu briguei muito para abrir esse aterro. Briguei muito, né? Inclusive hoje o vice de um dos candidatos a prefeito, né? Que fazia parte da assessoria do secretário de Meio Ambiente. Eu fui várias vezes à CETESB, várias vezes dialogar para que nós pudéssemos abrir o nosso aterro, né? Mas, infelizmente, também eu me desliguei do governo e não consegui concluir. Mas sem dúvida nenhuma, eu sendo prefeito, no primeiro momento, eu vou brigar para abrir o aterro. Nós não vamos ficar gastando dinheiro para levar o lixo, sendo que nós temos o nosso aterro com capacidade de aterrar aqui, tá? Não é um sonho, não é promessa, nós temos o aterro com capacidade de aterrar aqui na cidade. E a usina você vai... E fazer num segundo plano uma usina. Sim. Inclusive tem um estudo já, né, bem avançado, né, para fazer uma usina para gerar energia para o polo petroquímico. O polo compraria a energia, ou gás, ou a energia gerada do lixo que será gerado através da usina. Ok. Nilson, outro assunto também polêmico na cidade, e quando você estava no governo, houve uma intervenção no viaduto Adib Chamas, que acabou dando um transtorno grande em Santo André e até teve reflexo na região. E todos os candidatos batem nessa tecla que precisam ter mais intervenções na questão do sistema viário e até a necessidade de ter novos viadutos transpassando o rio, tomando o ATI. Você, eleito prefeito, vai concluir essas obras, principalmente no Caçaquera, no Adib Chama, nessas alças, para transpor o rio Tamanduateí e realmente começar a ter uma fluidez no trânsito? Sem dúvida nenhuma, o Ayrton e os internautas, o trânsito hoje é o calcanhar de Aquiles de todas as cidades, né? Mas a transposição do rio Tamanduateí é uma preocupação muito grande. E também não pode vir aqui hoje para ganhar a eleição e prometer que vai fazer tudo, que não consegue fazer tudo. Tem um custo muito alto. Nós temos um viaduto aqui que está fácil de terminar a transposição. Esse viaduto, sem dúvida nenhuma, que é o 18 do Forte aqui, nós vamos concluir aquele braço do viaduto que foi interrompido. E o projeto o plano de governo é fazer mais um viaduto transpondo a Avenida do Estado. Isso, sem dúvida nenhuma, desafogaria muito o trânsito, por exemplo, da Prestes Maia, onde tem aquele viaduto que vem de São Bernardo, na Fundação. A Nova Lions. Né? Então, aquele lá, sem dúvida nenhuma, é o principal que nós temos que fazer. Mas tem algumas outras ações, por exemplo, que ainda eu estava no governo, quando eu fui falar com o governador, que é ligar a Avenida do Estado ao Rodoanel. Pela Anhanha-Melo, justamente ali pelo Caçaquera. Nós temos aquela rua que tem aquela barraca de coco ali na margem do rio, que chama Anhanha-Melo, Avenida Anhanha-Melo. Fazer aquela avenida, ligar lá na estrada do Guaraciaba, talvez pela Valentim Magalhães, ou talvez o Anhanha-Melo até a estrada do Guaraciaba, e fazer a Avenida do Estado uma ligação junto ao Rodoanel. Para quê? Nós tiramos os caminhões do centro. Né? Então eu acho que isso daí, em parceria com o governo estadual ou federal, durante o nosso governo, sem dúvida nenhuma, empenho não vai faltar. Essa obra está no seu plano de governo? Está no meu plano de governo. Ok. Outro assunto também, Nilson, que está sendo muito polêmico na cidade, é a questão da reforma do estádio Bruno Daniel. No seu governo, essa obra vai ser prioridade? E se você tem condições ou atração de recursos para fazer uma arena multiuso? Ayrton, o estádio Bruno Daniel começou a reforma. Quando começou a reforma, eu era secretário de Finanças. Foi orçado em 5.600.000 reais a reforma do estádio Bruno Daniel. Eu mandei os 5 milhões para a Secretaria de Obras.
Quando iniciou, não era uma utopia, não. Era para começar, para ter começo, meio e fim, né? A demolição custou 1 milhão e pouco e o restante custaria mais 4 milhões e pouco, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o dinheiro foi para a Secretaria de Obras. Pelo Diário Oficial do município, tem um decreto, se eu não me engano, é 5 de março de 2011, enfim, eu acho que é dia 5, mas que tem lá documento. O dinheiro estava lá. E aí a obra começou e não terminou. Agora foram lá, jogaram um pouco de terra e estão plantando grama na onde era a marquise, né? Vamos se dizer, está maquiando o estádio. Você está dizendo que os recursos não foram aplicados na reforma, é isso? Não foram aplicados na reforma. 5 milhões e 600 mil reais? Não, era 5 milhões, foi destinado 5 milhões, mas a reforma custava 5 milhões e 600, ou seja, estava faltando bem pouco, 600 mil. E a reforma não se faz de um dia para o outro, ela leva um tempo. Então qual que era a intenção? Quando passasse para o orçamento do ano seguinte, se concluir, né? E não aconteceu isso. E aí o que acontece? O estádio ficou naquele estado que está, né? Hoje, por que nós se preocupamos e corremos para iniciar a obra do estádio Bruno Daniel? Porque naquele jogo que teve Corinthians e Santo André, os meios de comunicação, a TV, né, os jornalistas esportivos, os comentaristas esportivos, não tinham condições de ter lá a sala da imprensa. Não tem a sala da imprensa. A altura, né, de um Corinthians, de um Santos, de um Palmeiras, de um São Paulo, né? Por quê? Porque quando vem um time desse jogar na cidade, a cobertura é muito mais ampla, é muito maior. Então tinha que fazer a sala de imprensa. Então o que era? Era a marquise que estava oferecendo risco para a população, né? Tinha que ser demolida mesmo. E melhorar as condições da sala de imprensa. A sala de imprensa, enfim, reformar o estádio inteiro. E esses 5 milhões? E esses 5 milhões era para fazer isso. Já estava para fazer isso. Fazer isso. E quando se fala numa arena multiuso, isso já é um projeto que está fora dos planos? Não, está fora dos planos não. Por exemplo, agora, né? Com a Copa de 2014, foi-se destinado muitos recursos, né? Mas não foi apresentado o projeto para que Santo André pudesse... São Bernardo e São Caetano já foram pré-escolhidos para serem sedes para que outras seleções pudessem treinar ou se alojar. Né? Eu não prometo que eu vou fazer uma arena multiuso lá não. Sei. Eu não prometo. Mas a reforma conclui. A reforma, sem dúvida nenhuma. Uma arena multiuso é assim, se nós tivermos condições de apresentar o projeto e trazer o recurso, com certeza eu vou ficar muito feliz de dizer para a população de Santo André, nós vamos fazer uma arena multiuso no estádio Bruno Daniel. Qual vai ser a sua ação no consórcio intermunicipal? Qual a importância do consórcio intermunicipal para Santo André e como você vai atuar em relação aos outros prefeitos? Qual é um exemplo de ação de regionalidade? Consórcio municipal é muito importante para o ABC. Só que eu acho que ele tem que ser feita uma alteração. Eu acho que o consórcio intermunicipal, ele tem que ter um representante do governo aqui. Representante do governo do estado aqui. Para quê? Para que facilite o diálogo entre a região do ABC, que tem 3 milhões de munícipes, tá certo? É uma região riquíssima. Nós podemos dizer que o ABC é a locomotiva de São Paulo, né? E eu acho que tem que ter gestão. E com os outros prefeitos, o diálogo, sem dúvida nenhuma, né? Ele tem que estar presente em todas as discussões. Então, o que nós pretendemos? Nós temos candidatos a prefeito do PMDB em Mauá, nós temos candidato a prefeito do PMDB em Ribeirão Pires, em São Caetano, né? E em Santo André. Então, eu acho que, independente do partido, da sigla, a discussão tem que ser macro. Tem que saber o que é melhor para o ABC. Assim, qual o exemplo que você daria para que pudesse ter consenso no consórcio para avançar regionalmente? E que beneficiasse Santo André, claro. Lógico, sem dúvida nenhuma, o que acontece, Ayrton, é o que eu disse há pouco.
as divisas das cidades, existe um abandono. Por quê? Eu não vou fazer porque o fulano não fez, e o fulano não faz porque eu não fiz. Então eu acho que esse tipo de ação não pode acontecer. Nós não podemos ter esse tipo de ação. Nós temos que ter um diálogo que as cidades do ABC se beneficiem num todo. Né? E com um representante do governo do estado aqui, que vai falar em nome do governo do estado aqui e vai falar em nome do consórcio lá. Né? Vai facilitar a interlocução entre as ações estaduais com as municipais. Então eu acho que, num primeiro momento, o modelo do consórcio ele não funciona com tanta força por não ter algumas ações desse tipo. Por quê? Cada prefeito vai lá defender a sua bandeira. E se o prefeito for de uma sigla que não a do governador? Não é isso? Então eu acho que se tiver um representante aqui, ele vai defender o consórcio, ele não vai defender uma cidade. Ok. Até para o nosso internauta compreender, Nilson Bonomi, você participou do governo Aydin, então eu gostaria que você respondesse qual é a diferença entre ser um secretário que você atua em 3 secretarias e agora, caso eleito prefeito, comandar todas as secretarias. Qual vai ser a diferença de um governo Aydin e um governo Bonomi? Hierarquicamente falando, a população elegeu o prefeito que aí está. E eu estava secretário. Existe uma diferença de quem manda e de quem pede. Eu tinha que pedir. E eu, sendo o prefeito, eu vou mandar, eu vou executar. Tá certo? E essa é a principal diferença. Eu tenho muita vontade de fazer pela cidade. Tenho muita coragem de fazer pela cidade. Né? E é isso que eu quero aplicar. A campanha, ela já é uma pré-administração. A campanha a gente corre quase 20 horas por dia para saber o que realmente está acontecendo na cidade. E nós não podemos sair na cidade prometendo que vamos fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Nós temos que prometer a realidade, o que vai ser feito. Nós temos que ter palavra com a população. O político está desmoralizado, a política está desmoralizada, tá certo? Nós temos que ter credibilidade, nós não podemos prometer o que nós vamos cumprir, mas se prometer nós temos que cumprir. Você conhece bem a máquina? Conheço sem dúvida nenhuma. Eu conheço do 1º ao 15º andar. Então, você como secretário, você conheceu a máquina e agora como candidato você está conhecendo outra realidade, é isso? Estou conhecendo outras coisas que eu não conhecia na cidade, ou seja, outra realidade. E com certeza você vai utilizar isso no seu dia a dia como prefeito. Na nossa administração, sem dúvida nenhuma. Ok. Nilson Bonomi, obrigado por ter vindo aqui no Jornal Repórter Diário, na nossa redação, para discutir um pouquinho das suas ações, das suas ideias e quando você lançar o plano de governo, já tem alguma data para isso? Nós estamos pretendendo fazer o lançamento talvez no dia 15 de setembro, com a presença do nosso vice-presidente da República, Michel Temer. Ok. A gente detalha mais sobre outras ações. Obrigado por ter vindo aqui e esclarecido ao nosso internauta algumas ideias, algumas ações. Eu que agradeço aos internautas, ao Repórter Diário, por abrir esse espaço para nós podermos esclarecer. Agradeço também ao meu vice, que é o Rafael Daniel, o sobrinho do ex-prefeito Celso Daniel, que está na luta junto comigo aí também, guerreiro, querendo fazer Santo André voltar a crescer, Santo André voltar a sorrir. Muito obrigado a todos e obrigado também. Agradecer a Deus e ao Repórter Diário novamente. Muito obrigado. Ok, Anilson. Cara internauta, você viu aqui uma apresentação de algumas ideias do candidato Nilson Bonomi pelo PMDB, que se candidata a prefeito de Santo André. Caso queira mais informações sobre esta matéria ou outros vídeos relacionados às eleições, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.